Abraça-me. Fale com Ele, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor. Espírito Santo de Deus, manifesta a sua glória sobre nós. Há uma diferença da presença passiva do Espírito Santo, Ele está em nós, da presença ativa, quando Ele se manifesta em nós. Deus está aqui, nós vamos embora, e Deus vai ficar aqui, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele não vai ficar manifestando a sua presença, porque Deus não vem por causa de coisas. Deus não está aqui por causa dessas centrais, desse som. Deus não está aqui por causa desses pisca-pisca, por causa da lâmpada, por causa do púlpito. Deus está aqui por causa de você. Ele te ama, Ele se manifesta, Ele ama se manifestar no meio dos seus. É quando nós temos comunhão, quando nós buscamos a presença dEle. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo estava com os discípulos a caminho de Emaús, e eles não reconheceram o Mestre, mas quando Ele abriu o Evangelho e repartiu o pão, eles disseram: porventura não queimava, não ardia o nosso coração, quando Ele abria as Escrituras e nos anunciava a palavra. Deixe o seu coração arder na presença de Deus. Há alguma coisa errada quando nós estamos na presença de Deus e o nosso coração não arde. Há alguma coisa errada quando nós assistimos um filme, quando nós assistimos uma novela, ou nós assistimos sei lá o que, uma comédia, ou um filme no cinema, não sei, e começa a querer lágrimas brotar dos nossos olhos, e nós estamos diante de Deus, e o nosso coração fica seco, pedrado, inflexível, e não sentimos nada. Como podemos ser tomados de emoção, diante daquilo que é perecível, diante daquilo que é passageiro, e não somos tomados de emoção diante daquilo que é inexorável? Como diante do eterno ficamos apáticos às vezes, dizendo: cadê Deus? Como caçadores de borboletas invisíveis, jogando a nossa cestinha almática, dizendo: cadê Deus? Eu vou pegar Deus aqui, eu vou pegar. Não, Deus já está dentro de você. Apenas escute a voz dEle, apenas tenha sensibilidade espiritual. Sinta o seu coração arder na presença do Mestre. Moisés foi atraído não por uma sarça que ardia, porque a sarça arder no deserto era a coisa mais comum que acontecia. Em todo momento uma sarça pegava fogo, e às vezes nós somos assim, como sarças que pegam fogo. Pega fogo hoje, pega fogo amanhã, pega fogo semana que vem, pega fogo só ano que vem. Mas o que atraía a presença de Moisés era a sarça que ardia e não se consumia, que permanecia ardendo. A palavra do Senhor diz que a chama arderá do altar e o fogo não se apagará. A chama tem que arder dia e noite, a sarça tem que queimar o tempo inteiro. Diga assim: Senhor, acende o fogo em mim. Abraça-me, abraça-me, oh, vem me abraçar, abraça-me, com seus braços de amor,
Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Oh Jesus, abraça-me. Aleluias. Com seus braços te amou. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Melhor, vamos ler o tema primeiro. Colossenses 3, versículo 16 é o tema. Amém? Depois a gente vai no Lucas 17, 3,16. Ontem tivemos um dia glorioso na presença do Senhor, uma noite gloriosa, e hoje não será diferente. Está muito alto? Está muito alto? Tá bom o volume? Amém? Tá bom? Tá bom? Amém? Afastar mais um pouquinho. Amém? Acho que melhorou. Colossenses 3,16 diz assim. Alá, glória a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão ou com ações de graça em vossos corações. Amém? Amados, faz 3 anos que o Senhor nos trouxe novamente para Juazeiro do Norte. Eu sou grato por 1 ano e 3 meses que nós passamos aqui de 2008 a 2009. Sou grato pela vida de uma pastora fantástica chamada Pastora Fátima, que quando eu e a pastora Denise fomos juntos para Fortaleza pastorear, ela ficou aqui segurando as pontas e de forma formidável, extraordinária, conseguiu consolidar uma igreja durante anos. Mas aprove Deus nos trazer de volta. E toda vez que você volta é um desafio, toda vez que você vai a algum lugar é um desafio. Mas nós já conhecíamos a cidade, sabíamos dos desafios que iríamos enfrentar, e nós estamos aqui. E antes de começar aqui a ministração, você pode voltar lá para Lucas capítulo 17. Antes de começar, eu queria falar o seguinte: nós precisamos de oração. Todos os pastores precisam de oração. Não esqueçam de orar pelos seus pastores. Não esqueçam, amados. É tão bom quando nós nos sentimos cobertos de oração pela vida da igreja, porque é indispensável falar que os pastores oram pelas suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Que aconselham, que atendem, que abraçam, que amam, que puxam a orelha. E de vez em quando a gente não puxa só a orelha, não, a gente puxa os cabelos também. Amém? Glória a Deus. De vez em quando não é só puxão de orelha e puxão de cabelo, não. A gente dá uns tapinhas de leve. Acorda, crente. Amém? Por quê? Porque ninguém vive somente de elogios. Muito pelo contrário, às vezes é num choque que você acorda e diz: ei, eu preciso mudar. Amém? Mas os pastores precisam de oração também. Todos os pastores, não é só os pastores aqui na igreja não, os pastores de outras igrejas. Amém? Eu converso com muitos pastores, e nós estamos em um tempo que os pastores estão dizendo o seguinte: está muito difícil. Pastor Leandro, eu não sei, está muito difícil. Pastor Leandro, o senhor é um homem de fé, como é que você, nessa crise, sai de um prédio pequeno e vai para um prédio grande? É fé realmente, porque dinheiro a gente não tem, pastor, é fé realmente, é fé. E como a irmã Fernanda, ontem, quarta-feira, testemunhou aqui no culto com propósito, irmão, é pela loucura da cruz. Eu me lembro que naquele prédio estreito, nós estávamos no ano de 2009, eu falei: pessoal, metade da igreja vai para uma parede, metade da igreja vai para outra parede, nós vamos fazer aqui um ato profético, vamos empurrar as paredes, e o povo, irmão, se o pastor é doido, imagina o povo que segue o pastor, então não precisa falar mais nada.
Se o pastor é doido, quem segue é pior ainda. E eu falei assim, irmão, metade para cá e metade para lá, nós vamos empurrar e nós vamos alargar a tenda. E eu preguei uma palavra no livro de Isaías 54, canta a tua estéreo que não deste a filho, rompe em cântico, exulta de alegria, porque maior serão os teus filhos do que os filhos da casada, assim diz o Senhor. E aí eles foram para um canto da igreja, outros foram para o canto, e começaram a empurrar as paredes. Eu, vamos lá, vai, em nome de Jesus, alarga as tendas, Senhor. E quarta-feira eu preguei essa mesma palavra aqui, e ela deu testemunho, porque ela viu isso se cumprir, o dia que aconteceu, e o dia que o vaticínio de Deus se cumpriu sobre a nossa vida. Amém? Amados, Deus é um Deus de loucuras, amém? Mas nós precisamos orar. Sexta-feira, às 22 horas, nós teremos uma vigília aqui, com louvor, com comida, porque não adianta, não tem que ter comida, né? Já viu? Vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter dinâmica, depois vai ter, não sei, um sopão, um sanduíche, sei lá que vai ter, mas vai ser um negócio bem substância, 10, como diz o pastor Jeremias, para a galera, amém? Venha, estamos em tempo de oração, muitos homens estão parando, muitas famílias estão se desmanchando, muitas igrejas estão fechando. Não é tempo de ficarmos mais em festa apenas, show de fulano, show de ciclano, oração, Bíblia, ninguém quer. Eu quero começar a pregar, mas Deus está falando aqui no nosso meio. Deus está falando. Se a palavra de Deus não for a melhor metodologia e estratégia para que a igreja cresça, o resto é invenção, e tudo que eu invento, eu vou ser obrigado a ficar reinventando, para continuar alimentando a carne e a fome da igreja, e a carne e a fome são insaciáveis. A Bíblia diz que a nossa carne é como as filhas da sanguessuga, clama dá, e jamais diz basta. Agora, quando a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus faz o pecador entrar por aquela porta e dizer, eu preciso de Jesus, eu olho para a cruz, foi por mim que ele morreu nessa cruz, eu não preciso de mais uma canção, eu não preciso de mais um show, eu não preciso de mais uma pirotecnia ou pirofagia espiritual, eu preciso da palavra que me lava, que me liberta e que cura. Irmão, quando a palavra vem, é a metodologia mais sadia para o crescimento de uma igreja, e eu creio que é por isso que nós estamos crescendo, porque nós amamos a palavra e queremos a palavra. Agora a palavra pura não pode, porque senão você fica cético. Só a palavra não. Então como é, pastor? Oração, jejum, vigilância. Você fala para um crente jejuar, misericórdia. O senhor quer me matar? Quero te matar muito, porque quando você estiver mortinho e não tiver mais nada de você em você, aí Jesus Cristo vem com tudo. Quanto menos você tiver de você, mais de Cristo você vai ter em você. Amém? Então, amados, sexta-feira venha para a vigília. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ou melhor, vamos ler a palavra do Senhor. Falei tanto em oração que já estou querendo orar de novo. Amém? Depois a gente ora. Lucas 17. Deixou aberto? Amém? Aleluias. Diz assim, versículo 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, na Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo Jesus disse-lhes, ide, vai e mostre-te aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano, estrangeiro.
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde está os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus passou pelo meio de Samaria, indo para Jerusalém. Como no livro de João, capítulo 4, ele usou dessa mesma metodologia. Não havia a necessidade de Jesus passar por Samaria, indo para Jerusalém. Havia um caminho mais confortável, havia um caminho menos hostil, mas Jesus escolheu o caminho mais difícil. Jesus escolheu um caminho que não era viável. Jesus escolheu um caminho que normalmente não era o caminho correto para chegar a Jerusalém, um caminho que demorava mais, um caminho que tinha hostilidade no meio do caminho, porque ele era judeu, e Jesus, ele tinha um propósito sempre estabelecido na sua vida, e o seu rosto era como o rosto de cruz, porque quem olhasse para Jesus via o propósito na vida dele. Imagina, Jesus não falava nada, ele só dizia assim, ó: larga o que você está fazendo, vem e me segue. As pessoas seguiam, porque no seu rosto já se vê o propósito de amor, de cruz, de salvação. Então quando ele passava em Samaria, todos os samaritanos sabiam que ele era um judeu. Primeiro porque ele era um rabino, e suas vestes rabínicas sacerdotais já entregavam a ele, já lhe entregavam. Mas mesmo assim ele resolveu passar nesse lugar. Jesus era movido por propósito e não por necessidades pessoais. Ele não olhou para si dizendo: eu vou caminhar menos, eu vou descansar, eu vou chegar mais rápido. Não. Ele, quando passou por Samaria, ele pensou: tem uma turma lá que está segregada, uma turma que é vilipendiada dos seus direitos, uma turma que foi roubada-lhes a alegria, estão separados de tudo e todos. Eu vou enfrentar hostilidade, eu vou enfrentar tudo, por amor daqueles 10, eu vou passar pelo meio de Samaria, mesmo que não seja preciso geograficamente, mas por um propósito espiritual eu passo. Jesus vem aqui para te abençoar. O Espírito Santo te abençoa e enfrenta tudo, como nós vimos na peça ontem, quando todos os demônios em cima daquela moça, que foi representada pela Camila, queriam pegar, e Jesus vinha e derrubava todos eles no chão, e tirava ela do charco e do lodo. Sabe por quê? Porque ele não olha para as suas necessidades pessoais, as necessidades pessoais dele. Ele podia ter negado a cruz, mas ele disse: eu vou até o fim, por amor de você. Por amor de você. Ele foi tentado em tudo, e em nada pecou, como homem. E nós somos tentados. Ele foi tentado à nossa imagem e semelhança, e nós somos tentados hoje à imagem e semelhança de Deus, e erramos o dia inteiro. E ele, a nossa imagem e semelhança, em nada pecou. Se você quiser beber água, só levante a sua mão, que o Rômulo traz água para você. Amém? Mas evite levantar. Segunda coisa que eu vejo aqui é que ele era específico, porque a Bíblia não diz que ele entrou apenas em Samaria, mas chegando em Samaria, ele foi até uma certa aldeia. Jesus é detalhista, específico. Ele não é vago, ele é amplo sem ser vago. Não existe vacância no ser de Cristo, não existe vacuidade na sua essência. Jesus Cristo, irmão, ele vem. Quando você pede algo a ele, converse com ele, mas seja detalhista. Não, mas Deus sabe de todos os meus problemas. Quando você chega no restaurante, primeira coisa, o garçom sabe que você está com fome, não sabe? Ele está ali, ele sabe.
Mas você chega para ele e diz o seguinte: eu quero comer. Aí o garçom: tá, você quer comer o quê? Aí você diz para ele: qualquer coisa. Qualquer coisa, ele vai te trazer o prato mais caro do restaurante para você pagar. Aí eu quero beber qualquer coisa. Água da torneira? Não. Não. Jesus é detalhista. Ele não só entrou em Samaria, mas ele foi em uma certa aldeia. Ele diz: não, eu não vou ficar só por aqui, eu preciso ir no centro do problema. Deixa Jesus Cristo entrar no centro do seu problema. Deixa ele entrar onde tudo está, onde tudo está nascendo, de onde tudo está florescendo. Nós dizemos para Deus: Deus, cura os meus problemas. Não, problema é uma coisa, pecado é outra. Se for pecado, você diz: Deus, cura o meu pecado. Eu estou com problema, meu problema é esse pecado, nessa área. Mas nós temos medo de confessar para Deus os nossos pecados. E quando a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Aí o que Deus vai pensar de mim se eu falar para Ele? Tu acha que Ele já não sabe, mas Ele quer que você fale. Porque quando você fala, você é liberto. A pessoa vai num psiquiatra ou num psicólogo, começa a falar, fala, ela vai numa análise no psiquiatra, fala, e ele faz uma ou duas intervenções, e aí para, acabou o tempo, semana que vem você volta. Aí a pessoa diz: uau, como esse doutor é bom, como ele me ajudou, mas ele é fera, uma sumidade. O que ele fez? Uma, duas intervenções, te escutou. Por que você se sentiu melhor? Porque você falou, porque você falou. Nós temos medo de falar para Deus. Nós temos medo de chegar para Jesus e dizer: Jesus, quando eu tinha 15 anos, aconteceu isso. Quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro casamento, no meu segundo casamento, ou seja, quando eu era do mundo, eu roubei, eu matei. Não, a gente tem medo. Deixa embaixo do tapete. Irmão, tira e fala para Jesus que Ele quer te curar. Vai na raiz do problema, seja detalhista. Deixa Jesus cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele é amplo, mas não é vago. Aleluias. Glória a Deus. Segunda coisa, que no versículo 12, me acompanha aqui no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem aqui, para que a gente, ingratidão, a prisão do ser, amém? Ingratidão, a prisão do ser. No versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? Quantos? 10 leprosos, presta atenção. Segundo o costume judaico, a lepra não era hanseníase, não, como nós conhecemos hoje. Os judeus chamam essa lepra no hebraico de tzaraat. Eu vou explicar o que é tzaraat. Tzaraat é uma enfermidade que vinha sobre a pessoa, a roupa, a casa da pessoa. Era uma lepra como uma impinge, que pegava não só na pessoa, mas na sua roupa e aonde ela morava. E tzaraat vinha segundo a inflexibilidade da alma da pessoa, a insubmissão da alma. Quando o povo era um povo de dura cerviz, quando o povo era rebelde, quando o povo se levantava contra uma autoridade, contra Deus, e essa tzaraat pegava no povo. E detalhe, tzaraat, que é essa lepra, era mandada não pelo diabo, não tinha nada a ver com o diabo, não tinha nada a ver com o demônio, não tinha nada, era o próprio Deus que mandava. No livro de Levíticos, no capítulo 14, do versículo 33 em diante, tem aí Levítico 14, do versículo 33 em diante diz: e quando vocês entrarem na terra que o Senhor vosso Deus vos deu por herança, e o Senhor vosso Deus os mandar a lepra, olha aqui, ó, e disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra,
da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, não manda ir no médico. Irmão, já existia médicos na época, já existia médicos. Lucas era médico no Novo Testamento, e mesmo assim, o que Jesus manda eles fazerem? Vai ao médico, vá ao sacerdote, vá ao sacerdote, porque a praga não era uma doença, a lepra não era uma doença, a lepra era uma praga, era uma maldição, que o próprio Deus mandava. Deus bonzinho, que a gente diz, Deus é amor, Deus me ama e Ele é amor, e Ele te ama, porque se estás sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Continua, no versículo 36, e o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para exterminar a praga. Quem entrava era o sacerdote, para que não se torne imundo tudo que está na casa. Pegava em tudo, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa, examinará a praga, e se ela estiver nas paredes das casas, em covinhas verdes ou vermelhas, estas parecem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixa-la fechada por 7 dias. Você está vendo como funcionava? Quando a pessoa, se você olhar no livro de Números, capítulo 12, quando Miriam e Arão fizeram uma sedição contra Moisés, do versículo 9 em diante, Números diz o seguinte: assim se acendeu a ira do Senhor contra ele, e eles lhe retirou também a nuvem, e se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Quando Miriam disse a Arão: que história é essa? Deus só fala com o nosso irmão Moisés? Por que Deus não fala com a gente? Aí Deus diz: ei, com vocês eu falo por figuração, agora com ele eu falo face a face, ou seja, eu falo e ele escuta. Com vocês eu tenho que ficar fazendo mímica, é mais ou menos isso. Agora vocês estão reclamando, e Miriam ficou leprosa. A ingratidão gera insatisfação. A lepra de Miriam não começou quando ela ficou leprosa. A lepra dela começou quando a sua alma ficou insatisfeita. E todo ingrato é insatisfeito. Ingratidão, a prisão do ser. Nós estamos aqui hoje para celebrar a gratidão. Tudo o que eu não celebro, eu não dou valor. Aquilo que não é celebrado é retirado. Quantas vezes nós não celebramos as bênçãos de Deus na nossa vida? Somos ingratos, insatisfeitos. A insatisfação irmão, ela está atrelada à ingratidão. Eu escrevi aqui: a ingratidão gera insatisfação, assim como a gratidão gera satisfação e salvação. O ingrato está perdido, morto na sua alma é fel. E aí você tem os sintomas da ingratidão. Quando é que eu sou ingrato? Foge do ingrato. Como que eu vou fugir do ingrato? Fugindo do insatisfeito. Quais são os sintomas? Eu estou ensinando você a ter uma vida de gratidão, porque a ingratidão vai te aprisionar para o resto da sua vida. Quais são os sintomas do ingrato? Nada está bom. Você conhece alguém assim? Que nada está bom? Se está chovendo, está chovendo. Se está sol, está sol. Se está muito calor, está muito calor. Se está frio, se ele vai morar no Rio Grande do Sul, esse lugar não presta, porque aqui só chove e faz frio. Aí se ele vai morar no Rio de Janeiro, aí ele diz: que diacho de terra é essa, que só faz calor o ano inteiro? Nada está bom para ele. Nada. Se o gerente dele transfere ele para trabalhar de manhã, ele diz: eu gosto de dormir até tarde. Aí se bota ele para trabalhar de noite, ele diz: eu gosto de dormir cedo.
É assim. Se bota ele para trabalhar durante o período da tarde, meio-dia, ele diz assim: poxa, depois do almoço eu gosto de sono. Então morre infeliz. Porque tudo está ruim, ingrato. Segundo sintoma, tudo está errado. Está todo mundo errado. Não, isso aí não está certo, está errado. Não, fulano errou comigo. Não, fulano errou com o outro. Não, fulano, está todo mundo errado, só ele certo. Ninguém mais acerta. Está todo mundo errado. Você conhece alguém assim? Estão todos errados à sua volta. Ele é a única fonte de saúde aonde ele está. Deixa eu dar uma pausa aqui. Toda pessoa que é representação de única fonte de saúde entre os demais à sua volta, é o mais doente de todo o grupo. Guarde isso. Ele apenas está mascarando a doença do seu ser em uma falsa sanidade. E no nosso meio, se tratando do pecado, é uma falsa santidade. O mais santo entre todos do grupo é o mais pecador daqueles ali. Quando ele quer dizer: não, porque eu sou assim. Não, porque eu não consigo. Não, porque... Irmão, só existe um perfeito: Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente que é pastor, às vezes no caminho de casa para cá, já peca. Antes de vir para cá, já tem que: Senhor, me perdoa, porque eu tenho que subir, porque eu me estressei no caminho. E o pastor peca. Irmão, peco muito, demais. Pastor, irmão, então vem para cá pregar no meu lugar. Sou igual você. Se cortar aqui sai sangue. Igualzinho a você. Nós precisamos entender que quanto mais santo, mais simples. Quanto mais de Deus, mais verdadeiro. Quanto mais entregue, quanto mais puro, mais transparente. Eu já contei a história aqui. Uma vez um pastor estava em Navegantes, isso. Me cortou realmente. O pastor que eu gosto muito, amo muito até hoje. Ele me cortou realmente. E eu ia, irmão. Eu dava na BR. E o aeroporto de Itajaí para Navegante, você tem que ir para a BR ou pelo ferry boat. Eu estava na BR. Eu estava com a minha família. E ele vinha, na época era um Vectra. Eu tinha um Fiat Uno EP, aquele 1.0. E ele veio com tudo e me cortou. Na hora eu falei assim: desgraçado. Na BR faz isso, porque ele ia bater. Se ele não me corta, ele estava me ultrapassando. Se ele não me corta, ele ia bater num caminhão que vinha na mão contrária, porque não era mão dupla, ele nem podia me cortar. Aí lá na frente a gente para no sinal. Mas eu não briguei, não meti a mão na buzina. Isso não existe lá em Santa Catarina, a pessoa ficar metendo a mão na buzina para brigar. Isso não existe lá. E eu só xinguei ele dentro do carro. E a esposa, a mulher sábia, falou: calma, ele deve estar pegando o patrão dele, alguma coisa, porque era um Vectra bonito, naquela época era um carrão e tal. Aí quando parou no sinal, que eu parei do lado, era o pastor, que eu conheço, amigo meu. Falei: paz do Senhor, irmão, pequei de novo, falsidade, eu queria matar ele. Paz do Senhor, irmão. Eu não tive o que falar, eu vou embora. E ele não soube de nada, até hoje nem sabe. Irmão, a gente é comum. Tem gente que... Vamos voltar aqui? Glória a Deus. Terceira coisa: ninguém compreende ele. É o incompreendido.
A mãe não compreende, o pai não compreende, o avô não compreende, a família não compreende. Ele é a ovelha negra da família. Ele entrou nas drogas porque a família o tratou mal. Ele perdeu o emprego porque o gerente não compreende ele. Ele saiu da igreja porque o pastor não compreende ele. Ele saiu da célula porque ele é o incompreendido. Ele não suporta os irmãos da igreja porque ele é o incompreendido. Ele dá a louca e sai pelo mundo afora, pega o seu carro, sua bicicleta, sua moto, o seu patinete. Ele se isola porque ele é o incompreendido. Ele é um insatisfeito. Ele é um insatisfeito, ele não é incompreendido. Ninguém me compreende. O mundo não nos compreende. Não, como é, irmão, que você vai compreender o homem construindo a arca, enchendo de bicho, e aquela arca sem leme, navegando dias e dias? Compreende isso? Compreende um Deus deixando toda a sua glória, sendo homem para morrer por você, para viver uma vida de privação aqui na terra, para comer comida comum, para ter necessidades fisiológicas, para ser julgado, para ser chicoteado, para ser xingado? Compreende? Então não queira que todo mundo te compreenda. Não tem como. Compreende um homem que pagou uma passagem, mas no final, o seu destino, ele chegou viajando no ventre de um grande peixe. Compreende isso? E pregou, e um grande avivamento aconteceu naquele lugar. Irmãos, nós não fomos chamados à compreensão, nós fomos chamados para um propósito. Nós vamos a alguns lugares, as pessoas não vão nos compreender. Jesus Cristo mesmo diz: faz o seguinte, bate a poeira, a terra dos pés e vai embora, mas não pare, vai embora, mas continue, vai embora, porque é indo, pregando, fazendo discípulos, indo, mas não pare, porque o reino é basileia, o reino é dinâmico, a obra de Deus não pode parar. Mas nós somos ingratos, quantas vezes nós paramos e ficamos, não está bom, está todo mundo errado, se eu estou certo, e ninguém me compreende. O resultado, as amizades são passageiras, as inimizades são recorrentes. Você conhece alguém que faz amizade, dura 5 anos, 3 anos, daqui a pouco não fala mais com a pessoa. Inimizades, que era amigo, vira inimigo, tem mais inimigo do que amigo, porque é insatisfeito. Não há gratidão na sua alma. A gratidão traz bênção, a gratidão traz honra, a gratidão traz promoção para a sua vida. Amém? E a falta de prosperidade na sua vida. Portanto, fuja do insatisfeito. O que tem a alma grata, outro tópico, sabe honrar, e a honra atrai a bênção. Jesus Cristo perguntou: cadê os outros 9? Não eram 10? Porque só um voltou. Cadê os outros 9? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus sabia aonde estavam os outros 9. Raciocina comigo. Ele não foi a Samaria? Foi ou não foi? Vamos lá, vocês não comeram não? Ele não foi a Samaria? Foi ou não foi? Chegando em Samaria, ele não foi a uma certa aldeia, foi ou não foi? Precisava ele ir por Samaria para chegar a Jerusalém? Não. Então ele sabia onde estavam os outros 9, não sabia? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou? Deus sabia aonde Adão estava? Sabia? E por que Deus pergunta: Adão, onde estás? Sabe o que Deus estava perguntando? Cadê o Adão que eu criei? Cadê o Marcos que eu criei? Cadê a Andréia que eu criei? Cadê a Marisa que eu criei? Cadê a Márcia que eu criei? Cadê o Saulo que eu criei? Cadê o João que eu criei? Adão, eu estou vendo você aqui, mas não é esse Adão que eu deixei aqui no jardim. Não é. O Adão que eu criei, não criei com essa essência. Aonde ele está? Ele se perdeu, porque Deus sabia onde Adão estava. A mesma coisa, aonde estão os outros 9? Sabe o que Jesus está dizendo?
Cadê a gratidão dos outros 9? E o interessante é que quando ele se relaciona falando dos outros 9, ele não diz que é estrangeiro. A impressão do texto grego que nos é passada é que os 9 eram judeus, e esse era halogêneos. A palavra escrita para esse que voltou é halogêneos. Halogêneos no grego é de outra natureza, de outra terra. Por isso que ele diz: ninguém voltou a não ser esse estrangeiro. Ele está perguntando: você, eu te criei, você veio para mim, seu espírito foi regenerado, nasceu de cima, nasceu do alto, mas você se perdeu. Aonde está você? Cadê você que não volta todos os dias para me agradecer por tudo o que eu tenho feito na sua vida? Cadê os outros 9? Esses outros 9, muitas das vezes, é a igreja que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer se relacionar com Deus. Recebi a minha bênção, tchau, vou embora. O pastor orou por mim, eu recebi uma palavra profética e se cumpriu, amém. Está chegando o carnaval, depois da quarta-feira de cinza eu me converto de novo, mas esse final de semana, atrás do trio elétrico, só não vai que já morreu. Eu quero a bênção e dou tchau, não volto e me lanço aos pés de Cristo, dizendo obrigado, obrigado. Ele se importa. Se ele não se importasse, ele não perguntava: cadê os outros? Cadê os outros? Ele se importa. Ele se importa com os perdidos que estão lá fora, que um dia estavam aqui na casa do Senhor. Ele se importa com homens e mulheres, presbíteros, pastores, bispo, sei lá, a nomenclatura e título, que hoje estão entregues ao mundo, estão se prostituindo e não estão mais fazendo a obra de Deus. Ele se importa. Ele está perguntando: cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Está incompleto, porque 10 é o número da completude, judaicamente falando. Cadê os outros 9? Está incompleto, eu quero os 9. Eu quero os 9. Acorda, nós precisamos acordar. O interessante é que todos os 10 foram curados. Todos os 10. Amém? Mas só o que voltou, foi salvo. Vá e te apresente ao sacerdote. Eles foram curados. Quando ele volta, honrando, ele diz: legal, a tua fé se levanta, porque a tua fé te salvou. Ele não falou para os outros 9 que ele havia sido salvo. E aí, o verbo grego que ele usa é sozo, que era uma salvação permanente e completa. Ele usa o verbo dizendo o seguinte: olha, o que eu fiz na tua vida vai permanecer. Dos outros 9 que não voltaram, foram curados agora, mas eu não sei se amanhã ou depois eles podem ficar doentes de novo. Quando ele usa a palavra, a tua fé te salvou, ele estava falando: você está salvo, os outros 9 podem ficar doentes de novo, podem se perder também novamente, porque a gratidão traz a bênção, a gratidão e a honra. Ele voltou para agradecer e honrar, traz a bênção. Mas os outros 9 foram curados e foram embora. Quando nós somos ingratos, às vezes nós recebemos algo de Deus, vamos embora. Nosso casamento é restaurado. Às vezes tem gente que, quantas mulheres eu já vi que não podiam engravidar, e aí engravidam, Deus dá a bênção da maternidade, aí some da igreja, pastor. Não, é porque está crescendo muito a minha barriga. Você está grávida, novidade? Não, é porque eu estou enjoando muito. Amém, vomita aqui no nosso meio, mas ouve a palavra de Deus.
O cheiro de tudo me enjoa. Amados, e aí vai ficando, a criança nasce, é mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, a criança faz 1 ano, a pessoa volta para a igreja. Eita, nunca ninguém mais foi na minha casa, esqueci. Quanta gente nova, irmã, você ficou 1 ano e 9 meses fora. Rapaz, eu me surpreendi com a Leca. Veio o culto, a menininha, eu falei assim, cadê a menina? Está aqui, Leca ainda andando assim ainda. E veio, eu falei assim, Leca, descansa mais um pouco, vindo em casa, esse barulho, que nada, pastor, ela nem liga. Irmão, filho de crente, já tem que aprender desde pequeno a glorificar o Senhor, já ser com barulho, escutar o barulho do louvor, já vê anjo. Tem as crianças que ficam assim, pro alto assim, ó, é porque elas veem o que a gente não vê, ela vê os anjos voando, ela vê os anjos passando. Deixa o seu filho se ambientalizar, achar normal o ambiente de glória. Crie os seus filhos ao redor do altar. Crie os seus filhos ao redor do altar. Fica privando, não, é porque aqui é muito barulho, não, porque eles o quê? Não, aí a criança cresce assustada. Irmão, bota o menino para pegar fogo, deixa esse menino ser pentecostal, amém? Glória a Deus. Cadê os outros 9? Para terminar aqui, irmãos, a maior ingratidão que cometemos é quando nós olhamos para a cruz que está vazia aqui e não reconhecemos que todo o sacrifício feito para carregar essa cruz, amados, Jesus Cristo não aguentava mais. Eu quero que você viaje comigo agora. Se você não prestou atenção em nada, mas escuta isso que eu vou falar agora. Viaja comigo. Vá comigo até Jerusalém agora. Há um homem que se diz o Messias. E esse homem que operava em prodígios e maravilhas está entregue nas mãos dos romanos. E ele está amarrado, sendo envergonhado. Estão puxando-lhe a barba. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça com espinhos de 7 centímetros e bateram com a cana em cima da coroa para que ela se fixasse em sua caixa craniana. E estão batendo neste homem com os azorragues, com 7 a 12 tiras de couro amarrados na sua ponta. Abraça-me. Fale com ele, abraça-me. Abraça-me. Abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor. Espírito Santo de Deus, manifesta a sua glória sobre nós. Há uma diferença da presença passiva do Espírito Santo, ele está em nós, da presença ativa, quando ele se manifesta em nós. Deus está aqui, nós vamos embora e Deus vai ficar aqui, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não vai ficar manifestando a sua presença, porque Deus não vem por causa de coisas. Deus não está aqui por causa dessas centrais, desse som. Deus não está aqui por causa desses pisca-pisca, por causa da lâmpada, por causa do púlpito. Deus está aqui por causa de você. Ele te ama, ele se manifesta, ele ama se manifestar no meio dos seus. É quando nós temos comunhão, quando nós buscamos a presença dele. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo estava com os discípulos a caminho de Emaús,
e eles não reconheceram o mestre, mas quando ele abriu o evangelho e repartiu o pão, eles disseram: porventura não queimava, não ardia o nosso coração quando ele abria as escrituras e nos anunciava a palavra? Deixe o seu coração arder na presença de Deus. Há alguma coisa errada quando nós estamos na presença de Deus e o nosso coração não arde. Há alguma coisa errada quando nós assistimos um filme, quando nós assistimos uma novela, ou nós assistimos sei lá o que, uma comédia, ou um filme no cinema, não sei, e começa a querer lágrimas brotar dos nossos olhos, e nós estamos diante de Deus, e o nosso coração fica seco, pedrado, inflexível, e não sentimos nada. Como podemos ser tomados de emoção, diante daquilo que é perecível, diante daquilo que é passageiro, e não somos tomados de emoção diante daquilo que é inexorável? Como diante do eterno ficamos apáticos às vezes, dizendo: cadê Deus? Como caçadores de borboletas invisíveis, jogando a nossa cestinha almática, dizendo: cadê Deus? Eu vou pegar Deus aqui, eu vou pegar. Não, Deus já está dentro de você, apenas escute a voz dele, apenas tenha sensibilidade espiritual, sinta o seu coração arder na presença do mestre. Moisés foi atraído não por uma sarça que ardia, porque a sarça arder no deserto era a coisa mais comum que acontecia. Em todo momento uma sarça pegava fogo, e às vezes nós somos assim, como sarças que pegam fogo. Pega fogo hoje, pega fogo amanhã, pega fogo semana que vem, pega fogo só ano que vem. Mas o que atraía a presença de Moisés era a sarça que ardia e não se consumia, que permanecia ardendo. A palavra do Senhor diz que a chama arderá do altar e o fogo não se apagará. A chama tem que arder dia e noite, a sarça tem que queimar o tempo inteiro. Diga assim: Senhor, acende o fogo em mim, abraça-me, abraça-me, vem me abraçar, abraça-me, com seus braços de amor, abraça-me, 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 oh Jesus, abraça-me, aleluias, com seus braços de amor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Melhor, vamos ler o tema primeiro. Colossenses 3, versículo 16 é o tema, amém? Depois a gente vai no Lucas 17, 3,16. Ontem tivemos um dia glorioso na presença do Senhor, uma noite gloriosa, e hoje não será diferente. Está muito alto? Está muito alto? Está bom o volume? Amém? Está bom? Está bom? Amém? Afastar mais um pouquinho. Amém? Acho que melhorou. Colossenses 3,16 diz assim: Alá, glória a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão ou com ações de graça em vossos corações. Amém? Amados,
Faz 3 anos que o Senhor nos trouxe novamente para Juazeiro do Norte. Eu sou grato por 1 ano e 3 meses que nós passamos aqui de 2008 a 2009. Sou grato pela vida de uma pastora fantástica chamada Pastora Fátima, que quando eu e a pastora Denise fomos juntos para Fortaleza pastorear, ela ficou aqui segurando as pontas e de forma formidável, extraordinária, conseguiu consolidar uma igreja durante anos. Mas aprove Deus nos trazer de volta. E toda vez que você volta é um desafio, toda vez que você vai a algum lugar é um desafio. Mas nós já conhecíamos a cidade, sabíamos dos desafios que iríamos enfrentar. E nós estamos aqui. E antes de começar aqui a ministração, você pode voltar lá para Lucas capítulo 17. Antes de começar, eu queria falar o seguinte: nós precisamos de oração. Todos os pastores precisam de oração. Não esqueçam de orar pelos seus pastores. Não esqueçam, amados. É tão bom quando nós nos sentimos cobertos de oração pela vida da igreja, porque é indispensável falar que os pastores oram pelas suas ovelhas, amém? Glória a Deus, que aconselham, que atendem, que abraçam, que amam, que puxam a orelha, e de vez em quando a gente não puxa só a orelha, não, a gente puxa os cabelos também, amém? Glória a Deus. De vez em quando não é só puxão de orelha e puxão de cabelo, não, a gente dá uns tapinhas de leve. Acorda, crente, amém? Por quê? Porque ninguém vive somente de elogios, muito pelo contrário, às vezes é num choque que você acorda e diz: ei, eu preciso mudar, amém? Mas os pastores precisam de oração também, todos os pastores, não é só os pastores aqui na igreja não, os pastores de outras igrejas, amém? Eu converso com muitos pastores, e nós estamos em um tempo que os pastores estão dizendo o seguinte: está muito difícil. Pastor Leandro, eu não sei, está muito difícil. Pastor Leandro, o senhor é um homem de fé, como é que você, nessa crise, sai de um prédio pequeno e vai para um prédio grande? É fé realmente, porque dinheiro a gente não tem, pastor, é fé realmente, é fé. E como a irmã Fernanda, ontem, quarta-feira, testemunhou aqui no culto com propósito, irmão, é pela loucura da cruz. Eu me lembro que naquele prédio estreito, nós estávamos no ano de 2009, eu falei: pessoal, metade da igreja vai para uma parede, metade da igreja vai para outra parede, nós vamos fazer aqui um ato profético, vamos empurrar as paredes, e o povo, irmão, se o pastor é doido, imagina o povo que segue o pastor, então não precisa falar mais nada. Se o pastor é doido, quem segue é pior ainda. E eu falei assim: irmão, metade para cá e metade para lá, nós vamos empurrar e nós vamos alargar a tenda. E eu preguei uma palavra no livro de Isaías 54, canto a tua estéreo que não deste a filho, rompe em cântico, exulta de alegria, porque maior serão os teus filhos do que os filhos da casada, assim diz o Senhor. E aí eles foram para um canto da igreja, outros foram para o canto, e começaram a empurrar as paredes. Vamos lá, vai, em nome de Jesus, alarga as tendas, Senhor. E quarta-feira eu preguei essa mesma palavra aqui, e ela deu testemunho, porque ela viu isso se cumprir, o dia que aconteceu, e o dia que o vaticínio de Deus se cumpriu sobre a nossa vida, amém? Amados, Deus é um Deus de loucuras, amém? Mas nós precisamos orar. Sexta-feira, às 22 horas, nós teremos uma vigília aqui, com louvor, com comida, porque não adianta, não tem que ter comida, né? Já viu? Vai ter louvor, vai ter pregação, vai ter dinâmica, depois vai ter, não sei, um sopão, um sanduíche, sei lá que vai ter, mas vai ser um negócio bem substância, 10, como diz o pastor Jeremias, para a galera, amém? Venha, estamos em tempo de oração, muitos homens estão parando, muitas famílias estão se desmanchando, muitas igrejas estão fechando, não é tempo de ficarmos mais em festa apenas, show de fulano, show de ciclano, oração, Bíblia, ninguém quer. Eu quero começar a pregar, mas Deus está falando aqui no nosso meio, Deus está falando. Se a palavra de Deus não for a melhor metodologia e estratégia para que a igreja cresça,
o resto é invenção, e tudo que eu invento, eu vou ser obrigado a ficar reinventando para continuar alimentando a carne e a fome da igreja. E a carne e a fome são insaciáveis. A Bíblia diz que a nossa carne é como as filhas da sanguessuga, clama dá, 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 e jamais diz basta. Agora, quando a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus faz o pecador entrar por aquela porta e dizer: eu preciso de Jesus, eu olho para a cruz, foi por mim que ele morreu nessa cruz, eu não preciso de mais uma canção, eu não preciso de mais um show, eu não preciso de mais uma pirotecnia ou pirofagia espiritual, eu preciso da palavra que me lava, que me liberta e que cura. Irmão, quando a palavra vem, é a metodologia mais sadia para o crescimento de uma igreja, e eu creio que é por isso que nós estamos crescendo, porque nós amamos a palavra e queremos a palavra. Agora, a palavra pura não pode, porque senão você fica cético. Só a palavra não. Então como é, pastor? Oração, jejum, vigilância. Você fala para um crente jejuar, misericórdia. O senhor quer me matar? Quero te matar muito, porque quando você estiver mortinho e não tiver mais nada de você em você, aí Jesus Cristo vem com tudo. Quanto menos você tiver de você, mais de Cristo você vai ter em você. Amém? Então, amados, sexta-feira venha para a vigília. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, ou melhor, vamos ler a palavra do Senhor. Falei tanto em oração que já estou querendo orar de novo. Amém? Depois a gente ora. Lucas 17. Deixou aberto? Amém? Aleluias. Diz assim, versículo 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, na Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo Jesus disse-lhes: Ide, vai e mostre-te aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano, estrangeiro. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde está os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Amados, a primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus passou pelo meio de Samaria, indo para Jerusalém. Como no livro de João, capítulo 4, ele usou dessa mesma metodologia. Não havia a necessidade de Jesus passar por Samaria, indo para Jerusalém. Havia um caminho mais confortável, havia um caminho menos hostil, mas Jesus escolheu o caminho mais difícil. Jesus escolheu um caminho que não era viável. Jesus escolheu um caminho que normalmente não era o caminho correto para chegar a Jerusalém, um caminho que demorava mais, um caminho que tinha hostilidade no meio do caminho, porque ele era judeu, e Jesus, ele tinha um propósito sempre estabelecido na sua vida, e o seu rosto era como o rosto de cruz, porque quem olhasse para Jesus via o propósito na vida dele. Imagina, Jesus não falava nada, ele só dizia assim, ó: larga o que você está fazendo, vem e me segue. As pessoas seguiam, porque no seu rosto já se vê o propósito de amor, de cruz, de salvação. Então quando ele passava em Samaria, todos os samaritanos sabiam que ele era um judeu,
Primeiro porque ele era um rabino, e suas vestes rabínicas sacerdotais já entregavam a ele, já lhe entregavam. Mas mesmo assim, ele resolveu passar nesse lugar. Jesus era movido por propósito e não por necessidades pessoais. Ele não olhou para si dizendo: eu vou caminhar menos, eu vou descansar, eu vou chegar mais rápido. Não. Ele, quando passou por Samaria, ele pensou: tem uma turma lá que está segregada, uma turma que é vilipendiada dos seus direitos, uma turma que foi roubada-lhes a alegria, estão separados de tudo e todos. Eu vou enfrentar hostilidade, eu vou enfrentar tudo, por amor daqueles 10, eu vou passar pelo meio de Samaria, mesmo que não seja preciso geograficamente, mas por um propósito espiritual eu passo. Jesus vem aqui para te abençoar, o Espírito Santo te abençoa, e enfrenta tudo, como nós vimos na peça ontem, quando todos os demônios em cima daquela moça, que foi representada pela Camila, queriam pegar, e Jesus vinha e derrubava todos eles no chão, e tirava ela do charco e do lodo. Sabe por quê? Porque ele não olha para as suas necessidades pessoais, as necessidades pessoais dele. Ele podia ter negado a cruz, mas ele disse: eu vou até o fim, por amor de você. Por amor de você. Ele foi tentado em tudo, e em nada pecou, como homem. E nós somos tentados. Ele foi tentado à nossa imagem e semelhança, e nós somos tentados hoje à imagem e semelhança de Deus, e erramos o dia inteiro. E ele, a nossa imagem e semelhança, em nada pecou. Se você quiser beber água, só levante a sua mão, que o Rômulo traz água para você, amém? Mas evite levantar. Segunda coisa que eu vejo aqui é que ele era específico, porque a Bíblia não diz que ele entrou apenas em Samaria, mas chegando em Samaria, ele foi até uma certa aldeia. Jesus é detalhista, específico, ele não é vago, ele é amplo sem ser vago. Não existe vacância no ser de Cristo, não existe vacuidade na sua essência. Jesus Cristo, irmão, ele vem, quando você pede algo a ele, converse com ele, mas seja detalhista. Não, mas Deus sabe de todos os meus problemas. Quando você chega no restaurante, primeira coisa, o garçom sabe que você está com fome, não sabe? Ele está ali, ele sabe. Mas você chega para ele e diz o seguinte: eu quero comer. Aí o garçom: tá, você quer comer o quê? Aí você diz para ele: qualquer coisa. Qualquer coisa, ele vai te trazer o prato mais caro do restaurante para você pagar. Aí eu quero beber qualquer coisa. Água da torneira? Não. Jesus é detalhista. Ele não só entrou em Samaria, mas ele foi em uma certa aldeia. Ele disse: eu não vou ficar só por aqui, eu preciso ir no centro do problema. Deixa Jesus Cristo entrar no centro do seu problema. Deixa ele entrar onde tudo está nascendo, de onde tudo está florescendo. Nós dizemos para Deus: Deus, cura os meus problemas. Não, problema é uma coisa, pecado é outra. Se for pecado, você diz: Deus, cura o meu pecado. Eu estou com problema, meu problema é esse pecado, nessa área. Mas nós temos medo de confessar para Deus os nossos pecados, e quando a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, amém? Aí o que Deus vai pensar de mim se eu falar para Ele? Tu acha que Ele já não sabe, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você é liberto. A pessoa vai num psiquiatra ou num psicólogo, começa a falar, fala, ela vai numa análise no psiquiatra, fala, e ele faz uma ou duas intervenções, e aí acabou o tempo, semana que vem você volta. Aí a pessoa diz: uau, como esse doutor é bom, como
como ele me ajudou. Mas ele é fera, uma sumidade. O que ele fez? Uma, duas intervenções, te escutou. Por que você se sentiu melhor? Porque você falou, porque você falou, porque você falou. Nós temos medo de falar para Deus. Nós temos medo de chegar para Jesus e dizer: Jesus, quando eu tinha 15 anos, aconteceu isso, isso e isso. Quando eu tinha 18 anos, no meu primeiro casamento, no meu segundo casamento, ou seja, quando eu era do mundo, eu roubei, eu matei. Não, a gente tem medo. Deixa embaixo do tapete. Irmão, tira e fala para Jesus que Ele quer te curar. Vai na raiz do problema, seja detalhista. Deixa Jesus cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele é amplo, mas não é vago. Aleluias. Glória a Deus. Segunda coisa, que no versículo 12, me acompanha aqui no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem aqui, para que a gente, ingratidão, a prisão do ser, amém? Ingratidão, a prisão do ser. No versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? Quantos? 10 leprosos, presta atenção. Segundo o costume judaico, a lepra não era hanseníase, não, como nós conhecemos hoje. Os judeus chamam essa lepra no hebraico de tzaraat. Eu vou explicar o que é tzaraat. Tzaraat é uma enfermidade que vinha sobre a pessoa, a roupa, a casa da pessoa. Era uma lepra como uma impinge, que pegava não só na pessoa, mas na sua roupa e aonde ela morava. E tzaraat vinha segundo a inflexibilidade da alma da pessoa, a insubmissão da alma. Quando o povo era um povo de dura cerviz, quando o povo era rebelde, quando o povo se levantava contra uma autoridade, contra Deus, e essa tzaraat pegava no povo. E detalhe, tzaraat, que é essa lepra, era mandada não pelo diabo, não tinha nada a ver com o diabo, não tinha nada a ver com o demônio, não tinha nada, era o próprio Deus que mandava. No livro de Levíticos, no capítulo 14, do versículo 33 em diante, tem aí Levítico 14, do versículo 33 em diante diz: e quando vocês entrarem na terra que o Senhor vosso Deus vos deu por herança, e o Senhor vosso Deus os mandar a lepra, olha aqui, ó, e disse mais o Senhor a Moisés e Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, não manda ir no médico. Irmão, já existia médicos na época, já existia médicos. Lucas era médico no Novo Testamento, e mesmo assim, o que Jesus manda eles fazerem? Vai ao médico? Vá ao sacerdote. Vá ao sacerdote. Porque a praga não era uma doença, a lepra não era uma doença, a lepra era uma praga, era uma maldição que o próprio Deus mandava. Deus bonzinho, que a gente diz, Deus é amor, Deus me ama e Ele é amor, e Ele te ama, porque se estás sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Continua, no versículo 36, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que entrem para exterminar a praga. Quem entrava era o sacerdote, para que não se torne imundo tudo que está na casa. Pegava em tudo, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa, examinará a praga, e se ela estiver nas paredes das casas, em covinhas verdes ou vermelhas, estas parecem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixa-la fechada por 7 dias. Você está vendo como funcionava? Quando a pessoa, se você olhar no livro de Números, capítulo 12, quando Miriam e Arão fizeram uma sedição contra Moisés,
do versículo 9 em diante, Números, diz o seguinte: assim se acendeu a ira do Senhor contra ele, e eles lhe retirou também a nuvem, e se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Quando Miriam disse a Arão: que história é essa? Deus só fala com o nosso irmão Moisés? Por que Deus não fala com a gente? Aí Deus diz: ei, com vocês eu falo por figuração, agora com ele eu falo face a face, ou seja, eu falo e ele escuta. Com vocês eu tenho que ficar fazendo mímica, é mais ou menos isso. Agora vocês estão reclamando, e Miriam ficou leprosa. A ingratidão gera insatisfação. A lepra de Miriam não começou quando ela ficou leprosa. A lepra dela começou quando a sua alma ficou insatisfeita. E todo ingrato é insatisfeito. Ingratidão, a prisão do ser. Nós estamos aqui hoje para celebrar a gratidão. Tudo o que eu não celebro, eu não dou valor. Aquilo que não é celebrado é retirado. Quantas vezes nós não celebramos as bênçãos de Deus na nossa vida? Somos ingratos, insatisfeitos. A insatisfação irmão, ela está atrelada à ingratidão. Eu escrevi aqui: a ingratidão gera insatisfação, assim como a gratidão gera satisfação e salvação. O ingrato está perdido, morto na sua alma é fel. E aí você tem os sintomas da ingratidão. Quando é que eu sou ingrato? Foge do ingrato. Como que eu vou fugir do ingrato? Fugindo do insatisfeito. Quais são os sintomas? Eu estou ensinando você a ter uma vida de gratidão, porque a ingratidão vai te aprisionar para o resto da sua vida. Quais são os sintomas do ingrato? Nada está bom. Você conhece alguém assim? Que nada está bom? Se está chovendo, está chovendo. Se está sol, está sol. Se está muito calor, está muito calor. Se está frio, se ele vai morar aí no Rio Grande do Sul, esse lugar não presta, porque aqui só chove e faz frio. Aí se ele vai morar no Rio de Janeiro, aí ele diz: que diacho de terra é essa, que só faz calor o ano inteiro? Nada está bom para ele. Nada. Se o gerente dele transfere ele para trabalhar de manhã, ele diz: eu gosto de dormir até tarde. Aí se bota ele para trabalhar de noite, ele diz: eu gosto de dormir cedo. É assim. Se bota ele para trabalhar durante o período da tarde, meio-dia, ele diz assim: poxa, depois do almoço eu gosto de sono. Então morre infeliz. Porque tudo está ruim. Ingrato. Segundo sintoma: tudo está errado. Está todo mundo errado. Não, isso aí não está certo, está errado. Não, fulano errou comigo. Não, fulano errou com o outro. Não, fulano, está todo mundo errado, só ele certo. Ninguém mais acerta. Está todo mundo errado. Você conhece alguém assim? Estão todos errados à sua volta. Ele é a única fonte de saúde aonde ele está. Deixa eu dar uma pausa aqui. Toda pessoa que é representação de única fonte de saúde entre os demais à sua volta, é o mais doente de todo o grupo. Guarde isso. Ele apenas está mascarando a doença do seu ser em uma falsa sanidade. E no nosso meio, se tratando do pecado, é uma falsa santidade. O mais santo entre todos do grupo é o mais pecador daqueles ali. Quando ele quer dizer: não, porque eu sou assim. Não, porque eu não consigo. Não, porque... Irmão, só existe um perfeito: Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente que é pastor, às vezes no caminho
de casa para cá já peca, antes de vir para cá, já tem que, Senhor, me perdoa, porque eu tenho que subir, porque eu me estressei no caminho. E o pastor peca, irmão, peco, muito, demais. Pastor, irmão, então vem para cá pregar, no meu lugar. Sou igual você, se cortar aqui sai sangue, igualzinho a você, igualzinho a você. Nós precisamos entender que quanto mais santo, mais simples. Quanto mais de Deus, mais verdadeiro. Quanto mais entregue, quanto mais puro, mais transparente. Transparente. Eu já contei a história aqui. Uma vez um pastor estava em Navegantes, isso, me cortou realmente, o pastor que eu gosto muito, amo muito até hoje, ele me cortou realmente, e eu ia, irmão, eu dava na BR, e o aeroporto de Itajaí para Navegante, você tem que ir para a BR ou pelo ferry boat, eu estava na BR, eu estava com a minha família, e ele vinha, na época era um Vectra, eu tinha um Fiat Uno EP, aquele 1.0, e ele veio com tudo e me cortou. Na hora eu falei assim, desgraçado, na BR faz isso, porque ele ia bater, se ele não me corta, ele estava me ultrapassando, se ele não me corta, ele ia bater num caminhão que vinha na mão contrária, porque não era mão dupla, ele nem podia me cortar. Aí lá na frente a gente para no sinal, mas eu não briguei, não meti a mão na buzina, isso não existe lá em Santa Catarina, a pessoa ficar metendo a mão na buzina para brigar, isso não existe lá. E eu só xinguei ele dentro do carro, e a esposa, a mulher sábia, falou, calma, ele deve estar pegando o patrão dele, alguma coisa, porque era um Vectra bonito, naquela época era um carrão e tal. Aí quando parou no sinal, que eu parei do lado, era o pastor, que eu conheço, amigo meu. Falei, paz do Senhor, irmão, pequei de novo, falsidade, eu queria matar ele, paz do Senhor, irmão. Eu não tive nem o que falar, eu vou embora, e ele não soube de nada, até hoje nem sabe. Irmão, a gente é comum. Tem gente que, vamos voltar aqui, glória a Deus. Terceira coisa, ninguém compreende ele, é o incompreendido. A mãe não compreende, o pai não compreende, o avô não compreende, a família não compreende, ele é a ovelha negra da família, ele entrou nas drogas porque a família o tratou mal, ele perdeu o emprego porque o gerente não compreende ele saiu da igreja porque o pastor não compreende ele saiu da célula porque ele é o incompreendido, ele não suporta os irmãos da igreja porque ele é o incompreendido, ele dá a louca e sai pelo mundo afora, pega o seu carro, sua bicicleta, sua moto, o seu patinete, ele se isola porque ele é o incompreendido, ele é um insatisfeito, ele não é incompreendido, ninguém me compreende, o mundo não nos compreende. Irmão, como é, irmão, que você vai compreender o homem construindo a arca, enchendo de bicho, e aquela arca sem leme, navegando dias e dias, compreende isso? Compreende um Deus, deixando toda a sua glória, sendo homem, para morrer por você, para viver uma vida de privação aqui na terra, para comer comida comum, para ter necessidades fisiológicas, para ser julgado, para ser chicoteado, para ser xingado, compreende? Então não queira que todo mundo te compreenda, não tem como. Compreende um homem que pagou uma passagem, mas no final, o seu destino, ele chegou viajando no ventre de um grande peixe, compreende isso, e pregou e um grande avivamento aconteceu naquele lugar. Irmãos, nós não fomos chamados à compreensão, nós fomos chamados para um propósito. Nós vamos a alguns lugares, as pessoas não vão nos compreender, Jesus Cristo mesmo diz, faz o seguinte, bate a poeira, a terra dos pés e vai embora, mas não pare, vai embora, mas continue, vai embora, porque é indo, pregando, fazendo discípulos, indo, mas não pare, porque o reino é Basileia, o reino é dinâmico, a obra de Deus não pode parar.
Mas nós somos ingratos. Quantas vezes nós paramos e ficamos: não está bom, está todo mundo errado, se eu estou certo, e ninguém me compreende. O resultado: as amizades são passageiras, as inimizades são recorrentes. Você conhece alguém que faz amizade, dura 5 anos, 3 anos, daqui a pouco não fala mais com a pessoa. Inimizades, que era amigo, vira inimigo, inimigo. Tem mais inimigo do que amigo, porque é insatisfeito. Não há gratidão na sua alma. A gratidão traz bênção, a gratidão traz honra, a gratidão traz promoção para a sua vida. Amém? E a falta de prosperidade na sua vida. Portanto, fuja do insatisfeito. O que tem a alma grata, outro tópico, sabe honrar, e a honra atrai a bênção. Jesus Cristo perguntou: cadê os outros 9? Não eram 10? Porque só um voltou. Cadê os outros 9? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus sabia aonde estavam os outros 9. Raciocina comigo. Ele não foi a Samaria? Foi ou não foi? Vamos lá, vocês não comeram não? Ele não foi a Samaria? Foi ou não foi? Chegando em Samaria, ele não foi a uma certa aldeia? Foi ou não foi? Precisava ele ir por Samaria para chegar a Jerusalém? Não. Então ele sabia onde estavam os outros 9, não sabia? Sabia ou não sabia? Por que ele perguntou? Deus sabia aonde Adão estava? Sabia? E por que Deus pergunta: Adão, onde estás? Sabe o que Deus estava perguntando? Cadê o Adão que eu criei? Cadê o Marcos que eu criei? Cadê a Andréia que eu criei? Cadê a Marisa que eu criei? Cadê a Márcia que eu criei? Cadê o Saulo que eu criei? Cadê o João que eu criei? Adão, eu estou vendo você aqui, mas não é esse Adão que eu deixei aqui no jardim. Não é. O Adão que eu criei, não criei com essa essência. Aonde ele está? Ele se perdeu, porque Deus sabia onde Adão estava. A mesma coisa, aonde estão os outros 9? Sabe o que Jesus está dizendo? Cadê a gratidão dos outros 9? E o interessante é que quando ele se relaciona falando dos outros 9, ele não diz que é estrangeiro. A impressão do texto grego que nos é passada é que os 9 eram judeus, e esse era halogêneos. A palavra escrita para esse que voltou é halogêneos. Halogêneos no grego é de outra natureza, de outra terra. Por isso que ele diz: ninguém voltou a não ser esse estrangeiro. Ele está perguntando: você, eu te criei, você veio para mim, seu espírito foi regenerado, nasceu de cima, nasceu do alto, mas você se perdeu. Aonde está você? Cadê você que não volta todos os dias para me agradecer por tudo o que eu tenho feito na sua vida? Cadê os outros 9? Esses outros 9, muitas das vezes, é a igreja que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer se relacionar com Deus. Recebi a minha bênção, tchau, vou embora. O pastor orou por mim, eu recebi uma palavra profética e se cumpriu, amém. Está chegando o carnaval, depois da quarta-feira de cinza eu me converto de novo, mas esse final de semana, atrás do trio elétrico, só não vai que já morreu. Eu quero a bênção e dou tchau, não volto e me lanço aos pés de Cristo, dizendo obrigado, obrigado. Ele se importa. Se ele não se importasse, ele não perguntava: cadê os outros?
Cadê os outros? Ele se importa com os perdidos que estão lá fora, que um dia estavam aqui na casa do Senhor. Ele se importa com homens e mulheres, presbíteros, pastores, bispo, sei lá, a nomenclatura e título, que hoje estão entregues ao mundo, estão se prostituindo e não estão mais fazendo a obra de Deus. Ele se importa, ele está perguntando: cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Está incompleto, porque 10 é o número da completude, judaicamente falando. Cadê os outros 9? Está incompleto, eu quero os 9. Eu quero os 9. Acorda, nós precisamos acordar. O interessante é que todos os 10 foram curados. Todos os 10. Amém? Mas só o que voltou foi salvo. Vá e te apresente ao sacerdote. Eles foram curados. Quando ele volta honrando, ele diz: legal, a tua fé se levanta, porque a tua fé te salvou. Ele não falou para os outros 9 que ele havia sido salvo. E aí, o verbo grego que ele usa é sozo, que era uma salvação permanente e completa. Ele usa o verbo dizendo o seguinte: olha, o que eu fiz na tua vida vai permanecer. Dos outros 9 que não voltaram, foram curados agora, mas eu não sei se amanhã ou depois eles podem ficar doentes de novo. Quando ele usa a palavra, a tua fé te salvou, ele estava falando: você está salvo, os outros 9 podem ficar doentes de novo, podem se perder também novamente, porque a gratidão traz a bênção, a gratidão e a honra. Ele voltou para agradecer e honrar, traz a bênção. Mas os outros 9 foram curados e foram embora. Quando nós somos ingratos, às vezes nós recebemos algo de Deus, vamos embora. Nosso casamento é restaurado. Às vezes tem gente que, quantas mulheres eu já vi que não podiam engravidar, e aí engravidam, Deus dá a bênção da maternidade, aí some da igreja, pastor. Não, é porque está crescendo muito a minha barriga. Você está grávida, novidade? Não, é porque eu estou enjoando muito. Amém, vomita aqui no nosso meio, mas ouve a palavra de Deus. O cheiro de tudo me enjoa, amados. E aí vai ficando, a criança nasce, é mais 2 meses, 3 meses, 4 meses, a criança faz 1 ano, a pessoa volta para a igreja. Eita, nunca ninguém mais foi na minha casa, não esqueci. Quanta gente nova, irmã, você ficou 1 ano e 9 meses fora. Rapaz, eu me surpreendi com a Leca. Veio o culto, a menininha, eu falei assim: cadê a menina? Está aqui, Leca ainda andando assim ainda. E veio, eu falei assim: Leca, descansa mais um pouco, vindo em casa, esse barulho, que nada, pastor. Ela nem liga. Irmão, filho de crente já tem que aprender desde pequena a glorificar o Senhor, já ser com barulho, escutar o barulho do louvor, já vê anjo. Tem as crianças que ficam assim, pro alto, assim, ó, é porque elas veem o que a gente não vê, ela vê os anjos voando, ela vê os anjos passando. Deixa o seu filho se ambientalizar, achar normal o ambiente de glória. Crie os seus filhos ao redor do altar, crie os seus filhos ao redor do altar. Fica privando, não, é porque aqui é muito barulho, não, porque eles o quê? Não, aí a criança cresce assustada. Irmão, bota o menino para pegar fogo, deixa esse menino ser pentecostal, amém? Glória a Deus. Cadê os outros 9? Para terminar aqui, irmãos, a maior ingratidão que cometemos é quando nós olhamos para a cruz que está vazia aqui,
e não reconhecemos que todo o sacrifício feito para carregar essa cruz, amados, Jesus Cristo não aguentava mais. Eu quero que você viaje comigo agora. Se você não prestou atenção em nada, mas escuta isso que eu vou falar agora. Viaja comigo. Vá comigo até Jerusalém agora. Há um homem que se diz o Messias. E esse homem que operava em prodígios e maravilhas está entregue nas mãos dos romanos. E ele está amarrado, sendo envergonhado. Estão puxando-lhe a barba. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça com espinhos de 7 centímetros. E bateram com a cana em cima da coroa, para que ela se fixasse em sua caixa craniana. E estão batendo neste homem com os azorragues, com 7 a 12 tiras de couro, amarrados na sua ponta com ossos e ferro. Aonde na primeira lapada, a dor era algo como se sentisse as suas vísceras reviradas, e até aí Jesus Cristo estava acostumado, porque quando ele olhava alguém passando por necessidade, ele sentia compaixão, e compaixão é esplanctosonomai no grego, que é ter as vísceras reviradas, era isso que ele sentia. Mas na segunda lapada, ele já começava a perder todos os seus sentidos, porque começava a atingir todo o seu sistema nervoso. E na terceira lapada, ele defecava e urinava, porque perdia o controle. A sua carne foi exposta e revirada. Mas a Bíblia diz que ele não gritou. Não gritou. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Porque ele viu você sentado aqui. Ele sabia que esse dia ia chegar. E depois de tudo isso, ele pega a cruz e começa a caminhar pela via dolorosa. Irmãos, eu garanto que a cruz era mais pesada do que essa aqui. Essa aqui está meio bamba, não vou mexer. Mas era mais pesada do que essa aqui. Saul, você malhou comigo na quinta. Como é que está seu braço e o ombro? Como é que ficou? Fala alto, como é que ficou? Ficou ruim. Eu falei assim, Saul não vai aguentar levantar os braços. Irmãos, eu malho pesado. Saul malhou comigo. Eu não estou conseguindo, essa cruz aqui é pesada. E eu garanto que a cruz de Cristo, porque era calvário, era madeira, era carvalho de morê. Morê em hebraico significa mestre. Era a madeira do mestre. Eu não estou conseguindo levar essa cruz. Jesus Cristo não era fortão. Eu imagino ele para carregar na via dolorosa uma cruz mais pesada do que essa, sem força, sem comer, seu sangue indo embora. Seu sangue indo embora. Mas ele não desistiu. Teve uma hora que ele caiu e chamaram um certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha da África, e a palavra do Senhor diz, e constrangeram Simão Cirineu a carregar a cruz de Cristo. E ele carregou e subiu junto com Cristo pela via dolorosa, por amor de nós. E às vezes nós olhamos para a cruz e dizemos, uma cruz. Quando você olhar para a cruz, lembre-se de todo o sacrifício feito de Cristo, por amor de você, por amor de nós. A maior ingratidão é quando nós negamos o sacrifício da cruz. Quando nós negamos o sacrifício da cruz, quando nós damos vazão às nossas próprias vontades e queremos viver todos os dias da mesma maneira, somos ingratos. Quando nós dizemos, eu não vou mudar, o pastor prega assim, mas eu acho que não é assim, eu tenho a minha vida, eu não consigo, e agora tudo é motivo para depressão, tudo é motivo para angústia, tudo é motivo para ansiedade. Quanto mais o ser humano tem, maiores são as complexificações do ser.
Antigamente ninguém tinha nada, ninguém tinha um monte de videogame, ninguém tinha iPad, ninguém tinha iPod, ninguém tinha tablet, ninguém tinha computador rápido. Se você quisesse alguma coisa, tinha que esperar. Se quisesse ir no banco, você tinha que entrar na fila e ficar pegando o seu bilhetinho, a sua senha e ficar esperando ali. Na lotérica, você ia para o sol, ficar lá no sol, conversando, conhecendo as pessoas, fazendo amizade. Agora não, você pega o seu celular, internet bank phone, está demorando. Que internet lenta, eu só tenho 20 megas de velocidade, meu Deus do céu, eu quero a internet mais rápido. Nós queremos um Deus iPod, nós queremos um Deus iPad, nós queremos um Deus que funcione na velocidade que a gente quer. Aí vem as complexificações, aí vem as insatisfações, aí vem a ingratidão, porque nada é da nossa velocidade. Eu oro, não acontece, eu vou para outra igreja, eu vou para outra religião. Esse Deus está demorando muito. Não, esse negócio de um dia como 1000 anos, isso aí não é para mim. Para mim eu aperto aqui o aplicativo, ok, agora não tem mais, agora você vai, ok Google, Deus quer um milagre. Aí a menina fala, Deus quer um milagre. Você precisa nem tocar mais. Aí as nossas ansiedades vão se complexificando, vai tudo é rápido, tudo que não acontece no nosso tempo, a gente vai ficando nervoso. Aí eu estou ansioso, não, você está fresco. Aí eu estou depressivo, não, você está precisando de uns tapas. Aí eu estou, eu não estou negando a depressão, eu não estou negando a angústia, a ansiedade, já preguei sobre isso aqui. O que eu estou falando é que nós precisamos acordar e dizer o seguinte: nós servimos a um Deus e nós estamos sujeitos à vontade dEle, porque é assim na terra, mas é como no céu, já foi feito no céu antes. Não é no céu como na terra, tem que esperar acontecer no céu para acontecer na terra. Amém? A maior ingratidão é quando nós queremos viver dessa maneira. Ei, baixa a bola, se submete a Deus, diga a Deus, minha vida eu vivi assim, mas eu reconheço agora que eu vivi de maneira equivocada, e eu preciso de Ti, eu preciso sentir esse Teu amor, eu preciso. E nessa noite, eu convido você a ser grato, você que nunca aceitou a Cristo, se coloque de pé, por favor, se coloque de pé, por favor, amém? Glória a Deus, essa é a reação que tinha que ser causada mesmo, amém? Então, glória a Deus. Pela via, Dó menor, pela via dolorosa, em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Talvez você nunca tenha aceitado a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. O dia que eu fiz isso foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, porque eu convidei a Jesus a não ser apenas um observador da minha vida, mas a fazer parte dela.